Fala galera, eu sou o professor Parreira e o assunto de hoje é polaridade da ligação covalente. Provavelmente você já assistiu os outros vídeos sobre formação das ligações, ligação iônica, ligação covalente, e agora a gente vai dar um foco maior no assunto polaridade. Vai ser um assunto introdutório para muita coisa que vai aparecer de importante por aí. Então vamos lá, vem comigo. O primeiro exemplo vai ser o H2. Você já viu que o H2 faz uma ligação e que o H se liga em outro H. Como os átomos são iguais, a diferença de eletronegatividade vai ser quanto? Vai ser zero. Mas vamos colocar bonitinho? Aqui, ó, eletronegatividade. Do hidrogênio é 2,1 e, obviamente, do outro hidrogênio também é 2,1. Diferença de eletronegatividade igual a zero. O que isso significa? Que nenhum átomo de hidrogênio é mais forte que o outro. Logo, não tem ninguém que consegue puxar elétrons com mais força, atraindo o par de elétrons para perto de si. Ou seja, esse par de elétrons daqui, ele vai ficar bem no meio do composto, bem no meio, entre os dois. Nenhum átomo de hidrogênio vai sentir mais elétrons. Logo, a gente vai dizer que os dois vão apresentar carga zero, carga nula. Tá aqui, ó. Carga nula. Se não existe carga em nenhum desses átomos, a ligação não criou polos. Não tem polo positivo, polo negativo. Então a gente vai chamar isso de ligação covalente apolar. Então tá aqui, ó. Ligação covalente apolar. E aí você vai perguntar para mim, Parreira, quando que uma ligação será covalente apolar? Quando a diferença de eletronegatividade for zero. Então já vou botar aqui para você, ó. Isso é obrigatório que a diferença de eletronegatividade seja igual a zero. Ou seja, o que isso significa? Que esse par de elétrons está bem no meio, ele está equidistante. Então, ó, par de elétrons equidistante, na mesma distância. Parreira, mas é possível que um par de elétrons não esteja equidistante? Pô, claro que é. Vem comigo, vou te mostrar aqui, ó. HI, ácido iodídrico. Fui até a tabela periódica buscar os valores de eletronegatividade. Hidrogênio é 2,1, o iodo é 2,5. Aqui a diferença de eletronegatividade está dando 0,4, diferente do valor de cima. Então o iodo ele é mais forte que o hidrogênio. Então ele puxa para si o par de elétrons. E ao puxar para si, esse par de elétrons se aproxima do iodo. Então o iodo sente um pouquinho mais de elétrons. Então ele vai ficar negativo. E se o elétron vai se afastando do hidrogênio, o hidrogênio vai ficar positivo. Qual é o problema de escrever assim? Se você escrever desse jeito, mais e menos, eu vou acabar entendendo que alguém perdeu o elétron e alguém ganhou. Mas isso não é verdade. O elétron se aproximou do iodo. Ou seja, a gente não tem o sinal mais e o sinal menos. A gente vai ficar mais ou menos positivo, mais ou menos negativo. Vai ficar parcialmente. Então a gente vai botar aqui um símbolozinho para representar a carga parcial. Isso aqui é um delta minúsculo, indica cargas parciais. Tá aqui, ó. Carga parcial. O que isso significa, então? Que o iodo está parcialmente negativo e o hidrogênio está parcialmente positivo. Ninguém ganhou ou perdeu. O iodo, por ser mais forte, aproximou o elétron dele. Vou chamar, então, de ligação covalente que tem polo, ou seja, polar. Quando que uma ligação vai ser covalente polar? Quando a diferença de eletronegatividade não for igual a zero. Mas cuidado, se for maior ou igual a 1,7, vai ser ligação iônica. Então aqui, ó, se liga só, vamos indicar. Tem que ser maior do que zero, mas tem que ser menor do que 1,7. Então dá uma olhada. O que eu representei aqui, que esse par de elétrons agora está um pouquinho mais próximo. Consegue ver aqui, ó? Olha o que eu fiz.
Aqui o par estava bem no meio, aqui ele está um pouquinho mais para o lado, onde o iodo ficou parcialmente negativo, parcialmente, positivo. Então o par de elétrons está mais equidistante, ele está deslocado. Então, ó, par de elétrons deslocado. Show de bola, então? Quer dizer que se eu tiver diferença de eletronegatividade maior que 1,0, esse par de elétrons vai se aproximar de quem for mais eletronegativo. Vamos dar uma olhada no de baixo para confirmar mais essa parada? Outro exemplo é HCl, ácido clorídrico. Mesma coisa, busca o valor de eletronegatividade. Então, eletronegatividade do hidrogênio, 2,1. Do cloro, 3,0. Diferença de eletronegatividade, 0,9. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o cloro puxa o par de elétrons para perto de si. Esse parzinho de elétrons se aproxima do cloro. Vamos ficar, então, parcialmente negativo, parcialmente positivo. Novamente, são cargas parciais. Vamos botar aqui, ó, carga parcial. Então, essa ligação também é covalente? É. Também polar? Também. Então, ó, ligação covalente polar. Show! Ah, mas ela é polar? É, cara, é igual a ideia de cima, né? A diferença de eletronegatividade está maior do que 0 e menor do que 1,7. Vamos botar aqui, ó. Maior do que 0, menor do que 1,7. Então esse par de elétrons está o quê? Mais próximo ainda do cloro. Então essa carga parcial é negativa e essa carga parcial é positiva. Par de elétrons deslocado. Agora, se liga numa situação. Vamos prestar atenção aqui. A diferença de eletronegatividade aqui é 0,4 e aqui é 0,9. Quer dizer que o cloro é mais forte do que o iodo na hora de puxar elétrons. Então o que vai acontecer com esse par de elétrons? Ele vai se aproximar mais do cloro. Aqui, ó, o par de elétrons está mais perto do cloro. Consegue ver a diferença? Está mais perto do cloro. Essa carga parcial negativa é maior do que essa. Então eu posso dizer que essa ligação ela é polar. Essa também. Mas essa é mais polar ainda. Essa ligação daqui tem mais polaridade. Essa carga parcial é maior do que a carga parcial de cima. Tudo bem? Logo a gente pode começar a pensar assim: quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação covalente. Show de bola? Vamos dar uma olhadinha no de baixo? O de baixo é um caso do NaCl. Pô, Parreira, NaCl não é iônico? É iônico. Parreira, mas aqui é covalente. Calma, jovem. A gente vai organizar isso aí, peraí. É porque a ideia é muito parecida. Vê, eu fui até a tabela, vamos pegar aqui, ó, eletronegatividade. 0,9, 3,0. Diferença de eletronegatividade, 2,1. O que acontece então? Esse parzinho de elétron, ele é parzinho, né? Um único elétron, foi mal. Esse único elétron, ele é transferido para o cloro. E aí o Na ficou o quê? Ficou positivo de verdade. E o negativo ficou negativo de verdade. Não são cargas parciais, são cargas reais. Tá aqui, ó, cargas reais. E essa ligação é uma ligação o quê? Iônica. Então, ó, ligação iônica. E quando acontece a ligação iônica? Quando a diferença de eletronegatividade é maior ou igual a 1,7. Então, na verdade, eu podia pensar assim: formou o par de elétrons, mas o cloro é tão mais forte que ele conseguiu levar para si. E agora o par de elétrons, opa, pro lado de cá, está totalmente com cloro. E a gente fez isso, ó. Aqui ficou negativo e aqui ficou
positivo. Então esse par de elétrons que estaria aqui entre os dois, ele foi totalmente transformado, totalmente transferido. Então a gente pode pensar aqui, ó, que eu tenho um elétron transferido. Logo eu posso pensar assim: quanto maior for a diferença de eletronegatividade, mais os elétrons se aproximam do átomo mais eletronegativo. A polaridade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Se chegar uma hora que a gente passar do valor 1,7, ficou tão polar a ligação, que agora não chama mais de ligação covalente polar, se chama ligação iônica. Ou seja, o que você tem que trazer daqui? Existem dois tipos de ligação covalente. A ligação covalente apolar, diferença de eletronegatividade igual a zero, e a covalente polar, com a diferença maior do que zero, menor do que 1,7. E se for 1,7 ou mais, a ligação iônica. Então, vê só, dá aquele print que eu vou voltar com você com um resumão disso tudo que eu falei, que aí você faz aquele visu no caderno que vai ficar show. Valeu? Dá aquele print que eu já vou voltar. Valeu! Fala galera, voltei com um resumão então para você fechar esse vídeo que é muito importante. Vem comigo aqui, ó. A sua ligação pode ser iônica ou pode ser covalente. Se ela for iônica, acontece transferência de elétrons, show? Isso geralmente acontece entre um metal e um ametal. E isso só ocorre se a diferença de eletronegatividade for maior ou igual a 1,7, valor muito importante. Vamos botar aquela carinha do lado aqui, ó. Carinha de bolado, indicando para você que é muito importante saber esse número. A ligação pode ser covalente, compartilhamento de elétrons, ametal com ametal, ametal com hidrogênio, hidrogênio com hidrogênio. Então, ametal e hidrogênios. Show! É o compartilhamento, que pode ser polar ou apolar. Se for apolar, é porque a diferença de eletronegatividade é igual a zero. Vou te passar o bizu. Geralmente são átomos iguais, tipo H2, Cl2, O3, quando ligar átomos iguais a gente está aqui. Isso é garantido. Show? Agora, se tiver diferença de eletronegatividade diferente de zero e menor que 1,7, a gente está aqui, na polaridade. Porém, cuidado, cuidado. A gente pode ter ligações mais polares do que outras. Então, ó, olha o bizu. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será a polaridade da ligação. As cargas parciais, parcialmente positivo e parcialmente negativo, serão maiores. Então teremos ligações polares mais polares do que outras. Show de bola? Dá aquele print que esse resumaço é o que há. E aí a gente se encontra num outro vídeo. Valeu, gente! Show!